TV UEM é mais. Ensino. Pesquisa. Extensão. Cultura. Informação. TV UEM é mais. Olá, tudo bem com você? Mais um Portal UEM começando. Aqui você fica sabendo o que acontece na nossa universidade. A Universidade Estadual de Maringá divulgou ontem os locais onde os 22.893 inscritos realizarão as provas dos processos de avaliação seriada, o PAS. As provas serão aplicadas no próximo dia 20, domingo, em 16 cidades do Paraná. Para saber onde serão realizadas as provas e outras informações no site www.pas.uem.br. Hoje no Portal UEM nós vamos mostrar um projeto do Departamento de Odontologia da UEM que acompanha pacientes portadores de câncer de cabeça e pescoço no tratamento odontológico. É o Projeto Vida, veja. Criado em outubro de 2006, o Projeto Vida, elaborado pelo Departamento de Odontologia da Universidade Estadual de Maringá, acompanha pacientes portadores de câncer de cabeça e pescoço na clínica odontológica da UEM. Ele tem o objetivo de atender pacientes que estão sob tratamento de radioterapia e quimioterapia. Então, especialmente os pacientes portadores de câncer de cabeça e pescoço e os pacientes que estão em quimioterapia, cujo efeito da quimioterapia ele pode refletir na cavidade bucal. Para realizar um atendimento de qualidade aos pacientes, foi criada uma equipe multidisciplinar. Vários professores de várias áreas, da endodontia, da dentística, mas principalmente os professores da estomatologia, radiologia, cirurgia e patologia que atuam nesse projeto. Tá? E eles supervisionam os alunos de terceiro, quarto e quinto ano que atendem aos pacientes. Então, os pacientes eles chegam, eles são submetidos a um exame clínico, né? Um exame clínico, a gente faz as radiografias necessárias, nós fazemos um planejamento e vemos aquilo que o paciente precisa fazer para prevenir emergências durante o tratamento. Pacientes que fazem o tratamento de quimioterapia e radioterapia apresentam vários problemas na cavidade bucal. O paciente que recebeu radioterapia e quimioterapia, principalmente para nós, o radioterápico de cabeça e pescoço, ele apresenta todo tipo de problema. O principal é cárie, que nós chamamos cárie de radiação, tá? E uma lesão que não é tão comum, mas ela é muito séria para quem passou por radioterapia, que é o que nós chamamos de osteoradionecrose. Então esse paciente também ele é bastante encaminhado aqui para o nosso projeto. Mesmo após o tratamento da doença, o Projeto Vida continua acompanhando os pacientes. Esse paciente que é diagnosticado aqui na faculdade, na Odonto, ele já é engajado no Projeto Vida, ele já é encaminhado para o Projeto Vida e ele começa a ser preparado para as posteriores fases em que ele vai passar da sua doença, seja radioterapia, seja cirurgia, seja quimioterapia. Durante todo esse tratamento, independente de qual ele vai passar,
pelo oncologista, ele recebe o suporte no projeto, fazendo todo o tratamento que ele precisa, todo o acompanhamento que ele precisa, e depois que ele termina o tratamento oncológico, ele continua conosco recebendo toda a assistência odontológica. Lembrando, né, a vocês que não somente odontológico, o nosso projeto ele conta com fonoaudiólogo e conta com assistente social e conta com psicólogo. Então, se ele precisa deste outro apoio, ele também recebe no projeto. Coordenação do projeto alerta todas as pessoas que manter a boca saudável pode ajudar e muito em um possível tratamento de saúde. Se você vai passar por um tratamento de quimioterapia ou de radioterapia, é aconselhável que você esteja com a sua saúde bucal equilibrada para que você tenha condições de passar bem pelo tratamento, de se alimentar adequadamente, de prevenir que processos agudos ocorram na cavidade bucal e que atrapalhem o curso desse tratamento que é emergencial, no caso do câncer, né? O Departamento de Zootecnia e o PROPAI, com apoio do PET Zootecnia, promovem de 23 a 25 de novembro a 5ª Semana Paranaense de Cavalo e a 1ª Semana de Estudo em Ecoterapia. O evento tem como objetivo associar a criação de equinos e o seu importante componente social na prática de ecoterapia. As atividades ocorrerão no anfiteatro do Bloco J45, sempre no período noturno. Informações e inscrições no telefone 3011-8970. O Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência e a Matemática da Universidade Estadual de Maringá promove no dia 7 de novembro a palestra O Conhecimento Estético na Matemática, com o professor da Universidade Federal do Paraná, José Carlos Cifuentes. O evento será realizado às 10 horas no auditório do Bloco F67. Outras informações pelo telefone 3011-4827. O tempo segue estável em todo o estado do Paraná. Na região de Maringá, o tempo continua aberto, com poucas nuvens, com máxima de 26 e mínima de 15 graus. Amanhã, no dia de finados, o dia também será de sol e poucas nuvens, com máxima de 27 e mínima de 13. Na quinta-feira, o tempo não muda e o dia vai ser ensolarado, com máxima de 27 e mínima de 14 graus. A convite da coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação, a professora doutora Rosângela Célia Faustino, e o professor doutor César Arnold Toledo, a professora filósofa e doutora Ana Luísa Janeira, da Universidade de Lisboa, Portugal, está na universidade para ministrar um curso para alunos de pós-graduação em educação da UEM. A professora conversou com o portal UEM e falou do trabalho que ela desenvolve sobre os jesuítas junto aos guaranis. Confira. Bem, a experiência é longa e naturalmente que eu vou ter de ser sintética, mas o meu contacto com a realidade dos Guarani, intermediada pelos jesuítas, começou em 1990. Mas, de facto, eu só desci em Iguaçu para ir à Argentina, depois ao Paraguai e depois ao Brasil para visitar os vestígios e as ruínas em 1999. Isto é, eu durante 9 anos preparei-me teoricamente e depois é que fiz a viagem. Fiz uma viagem de 1 mês e nessa altura, claro, evidentemente que eu tive muitas surpresas e bons momentos, que, por um lado, vinham corroborar algumas das minhas ideias e dos meus modelos teóricos e, simultaneamente, também vinham enriquecer pela experiência o que eu encontrava nas ruínas. Evidentemente que eu não falo guarani, evidentemente que os próprios guarani, nas reduções, por vezes são um pouco esquivos e são um pouco até tímidos, mas dá para verificar que realmente nesta centro da América do Sul houve uma experiência única de
que correspondeu à chegada dos jesuítas até à expulsão dos chamados 30 povos. É importante chamar a atenção que os 30 povos, no caso das reduções chamadas do Paraguai, ocupavam a superfície atual da França, o que é realmente uma superfície grande. A França é o grande país europeu em extensão, e que aí ocorreu um encontro, talvez às vezes sobressaltado, talvez às vezes difícil, porque eram culturas muito diferentes e nós não vamos poder exigir que os jesuítas fossem mais flexíveis ou mais abertos do que nós até somos hoje. O problema indígena é um problema que continua no Brasil, por isso eu acho que não se pode dizer assim, naquela altura foi tudo harmonia. Não foi, foi bem difícil e havia interesses políticos e económicos. Um dos interesses que eu quero salvar como portuguesa é que os jesuítas faziam um tampão entre Portugal e Espanha. Nós afrontávamos na Ibéria, não é? E já era um problema. Aqui na América do Sul, os jesuítas estavam os espanhóis de um lado, os portugueses do outro e os jesuítas no meio, com as reduções. Isso facilitava que não havia confronto direto. Enquanto isso interessou, quer Portugal, quer a Espanha, acharam ótimo que houvesse os jesuítas aqui. Quando deixou de interessar, expulsaram-nos. E os índios, que entretanto tinham aculturados, é que ficaram mesmo muito mal. Os jesuítas saíram, penso eu, com grande tristeza, com grande amargura. O filme A Missão retrata bem esse problema, mas quem ficou mesmo mal foram os abandonados guaranis, que depois iniciaram a chamada Guerra Guaranítica, com muitos problemas, e que depois, quando vieram as outras imigrações, mais tarde, de polacos, de alemães, de italianos, eles eram, quer dizer, o que é que acontecia? Vinham para dominar, vinham com os seus interesses, com as suas terras. Então, calculem vocês que muitas terras, como Santo Ângelo, São Miguel, São João Batista, na Argentina, Santo Inácio Mini, foram construídas as casas dessa segunda imigração, porque de facto a primeira imigração foram os jesuítas, foram os primeiros imigrantes nestes territórios, foram construídas com as pedras das ruínas. E por isso é que nós hoje, não é só a questão do tempo, as ruínas existem, não é só porque houve tempo, houve vendavais, houve muitas chuvas tropicais, nada disso, foi que os polacos, os italianos, os portugueses, os espanhóis, todos que puderam, foram buscar as pedras que estavam ali, já talhadinhas, das igrejas jesuíticas, das residências, para fazer as suas próprias casas. Está a ver? E é um processo, realmente, eu acho muito triste. E que decorre da gente não ter a noção de património que devíamos ter. A noção de património é muito recente também, agora não vamos agora querer que eles também tivessem a noção que também nós às vezes temos dificuldade. Nós de vez em quando, aqui em Maringá, como em São Paulo, como em Lisboa, como em Paris, também destruímos casas para construir mais um monumento ou não sei o quê, não é verdade? Pronto, ok. Então, eu acho que isto, a mensagem, porque eu encaro o passado como uma mensagem para o futuro. A mensagem é preservar, manter, embora selecionando, porque nós não podemos guardar tudo. O que levou é porque isto vem de muito de trás. Eu fui educada no colégio que tinha influência dos jesuítas. E onde havia um relógio, que eu ontem contei no curso, que dizia assim, AMDG. E quer dizer, em latim, Ad Majorem Dei Gloria, que é o lema dos jesuítas. E eu sempre pensei, será que eles trabalharam mesmo para a glória de Deus? Sempre. E acho que nem sempre, não é? E nesse aspecto, depois, com o andar dos tempos, eu achei que os jesuítas que me educavam-me como uma menina tupi. Primeiro foram os tupis, que é assim mais conhecidos, não é? E o nome é muito fácil para uma criança e para uma jovem, tupi, fica no ouvido.
E eu dizia assim, eu duvido que eu devo ter sido educada como uma menina tupi. Quando eles chegaram ao Brasil devem ter feito o que agora eles nos fazem quando a gente está no colégio. E depois descobri tupi-guarani, não é? Que é a língua que os jesuítas intervieram, fizeram as gramáticas, etc. E olha, um dia cheguei cá e desde então eu já vim 45 vezes ao Brasil e desde então tenho vindo quase todos os anos para esta zona. Eu acho que nas missões, que faz parte, não é, do Estado do Rio Grande do Sul, é imensamente presente. O missioneiro é primeiro missioneiro, segundo gaúcho, terceiro brasileiro. Desde o Getúlio, ao Brizola, ao Prestes, todas essas grandes figuras, e mesmo na atualidade, quando eu falo, eu digo, então o que é? Eu sou missioneiro. Quando eu digo assim, ainda ontem um aluno, em Guarani, que estava na aula, eu disse, então, é Guarani? Sim, eu sou missioneiro. E eu, ao jantar, disse assim, primeiro és missioneiro, segundo és gaúcho, terceiro é brasileiro. É verdade, é. Eles são muito orgulhosos de serem missioneiros. Evidentemente que esse orgulho nem sempre às vezes corresponde depois a atitudes práticas de conservação. Não é? Uma coisa é o orgulho, uma coisa é a memória. Eles, na generalidade, têm muito boa ideia dos padres, como eles dizem. Porque os padres eram 2 ou 3 para 3 mil índios em cada aldeia, ou cada povo. E os caciques é que batiam. Por isso ficou aquela memória dos jesuítas como muito bons. Também percebe isso, não é? Quando havia complicações, eram os caciques, que os jesuítas, 2 para 3 mil, o melhor era serem os caciques. E os jesuítas foram melhores que os portugueses e espanhóis. Não foram santos, longe disso. Mas de certeza que os guaranis tiveram em melhores mãos com os jesuítas do que com portugueses e espanhóis. Além desse aspecto, eu acho que, por exemplo, diz-se assim ainda, as ovelhas missioneiras, que foi os jesuítas que trouxeram, os gaúchos às vezes já têm ouvido dizer, não sei se é verdade, que aquele, como é que se chama, um lenço que tem ao pescoço, que é de origem missioneira, também não sei. O chamate, foi os primeiros registros do mate, é os jesuítas que fazem, o padre António Sepp, que é um austríaco que veio para São Miguel e fundou São João Batista, que é outra. Porque as missões eram assim, quando os índios aumentavam muito, eles começavam a pensar, a gente 3 mil ainda controla, mas quando passava a 6 mil, faziam uma nova. Agora, eu quero acrescentar uma coisa que vai ser um ponto que eu acho muitíssimo importante. Porque é que isto aconteceu aqui e não noutro sítio? Noutro lugar, não é? Sítio para nós é outra coisa. Porque é que não aconteceu aqui? Porque os jesuítas perceberam que lhes era favorável a rede hidrográfica. É o Paraná. O Paraná, como é que se chama o outro rio que vocês têm aqui em Santo Inácio? Paranapanema. Paraná, é assim. Eles percebem que há aqui uma rede de rios. O que é que dá a rede de rios? Possibilidade de comunicações rápidas, e os índios andavam nas pirogas no instante. Para fugir era ótimo, para descer era ótimo, para subir era ótimo. O Paranapanema desagua, que eu fui agora a Porto Rico, felizmente, o senhor Irineu, aqui um funcionário, teve essa grande ideia, desagua no Paraná. O Paraná, mais adiante, é o Rio da Prata, desagua no Atlântico. Faz o escoamento dos produtos, fazia o escoamento da carne, fazia dos bichos, das vacas, da pecuária, porque eles iniciam a pecuária. Ouçam bem, eles iniciam a pecuária. E eles iniciam os vinhos da Argentina. Há até se virem, até uma marca que eu já vi, já fotografei, não sei se é Missões, se é Missioneiros, se é uma coisa, Missiones, que é um vinho argentino. Eles exportam mate, que o europeu também gostava. Começa a ser... E isso tudo é os rios.
100 rios eles não tinham feito isto. Isso foi de uma agudeza de espírito, porque há muitos arroios. E outra coisa fortíssima que é a Foz do Iguaçu, as cataratas. Já viu o que é para um europeu a força das cataratas? Quer dizer, por isso é que o filme As Missões começa nas cataratas. O grande núcleo simbólico de tudo isto são as cataratas. Para mim, quer dizer, 100 rios e cataratas dava assim um ar de majestade. Quem explica aquilo? Só Deus. Porque realmente as cataratas, a gente não... Como é que aquilo é possível? Principalmente do lado brasileiro, não é? O lado argentino eu não acho muito bonito, mas o lado brasileiro é uma coisa fabulosa. Mesmo hoje a gente rende-se, não é? Ao Criador, compreende? E eles facilmente diziam assim, olha, Deus que fez estas... Eu imagino, Deus que fez estas cataratas, vocês só pode ter sido o único. Só pode ter sido Deus. Por conseguinte, vejam lá bem, uma capacidade de perceber o solo. E eu vou terminar, porque certamente já devo terminar, mas vou explicar uma coisa. Eu hoje, quando me aproximo, eu depois fui a Mochos, e fui a Chiquitos e a Mochos na Bolívia, hoje sul do Peru, não, ao contrário, sul do Peru na altura, hoje Bolívia. E quando eu fui no ônibus, de Santa Cruz de la Sierra, eu a certa altura disse, agora vão começar as reduções, só para a análise da paisagem. Porquê? Pela presença dos ditos rios. Quer dizer, mesmo ali também não foi em qualquer zona do Peru que eles fizeram. Eles procuraram sempre zonas que permitissem a fuga e a deslocação. Porque eles comunicavam por as sortes. Mas, simultaneamente, era necessária aquela coisa de fugir e mexer e andar. Também o peixe também era bom e exportar. Porque isto não é um processo, não tem uma economia por trás. Se nós hoje vivemos em função de muitos aspectos da economia, eles também viviam. Porque, no fundo, era uma potência. Não é verdade? E também, claro, que há outros aspectos, por exemplo, a importância de Potosí, na Bolívia, que eu não vou falar, mas que é também chave. Mas eu acho mais bonito dar mais importância às cataratas que a Potosí. Mas mais ou menos equilibrava-se, porque a prata estava em Potosí, não é? Quer dizer, havia um equilíbrio entre a beleza natural e depois a economia de Potosí, que é a única cidade imperial é que o Carlos V deixou pôr o nome, Cidade Imperial, em todo o Império. Foi só Potosí. E depois também aquela forma de Potosí, aquele cerro, que é muito complicado, é muito bonito, muito majestoso, que a gente não percebe muito bem. Mas para rematar mesmo, porque a gente quando tem paixão, não é? Começa a falar da paixão e nunca mais acaba. Eu queria ressaltar também outro aspecto, que é o aspecto que isto tudo também tem uma ligação muito, muito forte a Córdoba, à Universidade de Córdoba. E a Roma, porque isto tudo era planeado, não era o acaso. Quer dizer, havia uma adaptação ao território, havia uma adaptação aos povos, mas as grandes linhas vinham de Roma. Eram de tal modo que as reduções têm quase todas a mesma forma, até urbanística. Por conseguinte, eu acho que aqui no caso do Paraná, era fundamental, como é o princípio, Santo Inácio e Loreto, que era necessário fortemente que a população tomasse consciência de que a soja é importante, mas estes patrimónios históricos podem gerar movimentações. Repare que, neste momento, as reduções jesuíticas chamadas do Paraguai, que são essas todas, tal, elas são património da humanidade. As pessoas não virão ao Paraná para ver campos de soja, mas poderão vir para ver Santo Inácio ou Loreto. E, por outro lado, eu acho que é importante para a identidade, assim como ao gaúcho, enquanto parte da sua identidade, no meu entender, nomeadamente o missioneiro, nessa
leva nessa experiência única. Voltaire, ou sua mãe, quer dizer, esta experiência deu muitas polémicas na Europa, mas Karl Marx disse que o único momento em que tinha havido comunismo na Terra tinha sido nas reduções jesuíticas do Paraguai. Por conseguinte, eu acho que era importantíssimo que a nível das crianças, a nível dos jovens, se fomentasse um respeito muito grande para este memória e este património. Porque, quer dizer, há realmente os polacos, há realmente os italianos, há os portugueses, há os espanhóis, há os italianos, mas também os jesuítas que vinham, eles vinham muito da Áustria. Para aqui vieram muito da Áustria, vieram também de Portugal, Espanha, naturalmente, mas vinham da Alemanha. É outro elemento. Se vos faltar este elemento, quer dizer, entre o Guaranis e essa leva do século XIX, o que há? Nada, um vazio. E a gente não aguenta os vazios. Quando as pessoas não... Isso é quase como o Alzheimer. Quer dizer, um povo que não encara a sua história completa, parece que tem ali uns vazios de memória como o Alzheimer. Porque é o seguinte, eu espero que na próxima vez que venha ao Paraná já esteja uma movimentação mais consciente de assumir, porque senão é muito complicado para o futuro. O Portal UEM fica por aqui. Voltamos amanhã com outras notícias da UEM. E lembrando que todo o conteúdo do programa está disponível no site www.tv.uem.br. Voltamos amanhã. Um abraço, espero você.